Neste bloco aqui, nós vamos tratar da eleição, né? Você está assistindo o programa no sábado, domingo, nós temos aí o primeiro turno da eleição para prefeitos e vereadores, né? Prefeito e vereadores aqui na cidade de São Paulo, né? Então vamos dividir esse bloco aqui, Marcelo. Vamos falar da parte operacional da eleição para os policiais da Guarda Civil Metropolitana e depois nós vamos falar um pouquinho também de questão política, né? Sim. Porque nós já tratamos do orçamento, você já viu que o negócio está azedo, né? Então você tem que ter uma consciência do que vai acontecer em 2025, dependendo de cada cenário, né? Exatamente. Bom, Vilar, nós estávamos bastante preocupados com rumores que a gente ouviu, né, principalmente vindo do Comando Operacional Norte, sobre a jornada de trabalho e a escala de serviço durante o período de eleições, Sim. que se inicia ali no sábado com a distribuição das urnas e tal. Então, nós consultamos o Comando Geral, fomos ao Comando Geral, conversamos lá com o comandante Agapito, o comandante Wilson Batista, o comandante Camargo também estava lá, para obter informações sobre esse planejamento operacional, né? E a notícia que a gente recebeu foi que o TRE, que é o que demanda, né, as instituições, ele mandou a princípio uma relação lá de escolas que precisariam ser policiadas. Sim. Eu não lembro o número exatamente, mas é 500 e pouco, né? E quando já estava tudo pronto o planejamento, tudo certo para fazer o policiamento, o TRE entrou em contato e falou assim: olha, suprimimos algumas unidades e apareceu aqui mais 180 unidades que precisam ser policiadas. No total, 730 unidades serão policiadas pela Guarda Civil Metropolitana, fora a Polícia Militar, né? E isso causou realmente um problema de logística, né? Que precisa de mais gente para policiar mais escola. Aqui não sobra guarda. É isso que as pessoas precisam entender. Não sobra guarda, falta guarda, né? Então, exatamente. De toda forma, o comandante Agapito, junto com o subcomandante e a SOP, eles fizeram lá reunião com todos os comandantes de inspetoria, todos foram chamados. Se o seu chefe de inspetoria falar que ele não foi chamado, alguém foi no lugar dele, mas todos os comandantes de inspetoria para quê? Para organizar esse tipo de policiamento. O que a gente tem segurança, Pilar? Que é compromisso do comando. Nenhum guarda civil vai trabalhar sozinho. Sim. Então, o policiamento mínimo é em 2 policiais. Um bizu aí, né? Isso, que ia sozinho para a escola e tal. Você que está nos assistindo, esquece o bizu. Né? Nenhum guarda civil vai trabalhar sozinho. A célula mínima são de 2 policiais, então toda escola vai ter pelo menos 2 policiais, conforme a característica da região, e aí é cada chefe de unidade que tem que, né, avaliar, pode colocar mais, tá? Ocorrendo faltas, há um suporte extra que vai cobrir a falta. Sim. Tá? Então não vai ter hipótese de alguém ter que ir para a escola sozinho. Mas pode acontecer de você chegar na sua inspetoria e o seu parceiro faltou. Seu parceiro está internado no hospital, não veio. Tá, o que você vai fazer? Você vai demandar o seu encarregado de plantão, o seu encarregado de plantão vai demandar a SOP e a SOP vai providenciar o parceiro para fazer esse policiamento com você. O policiamento vai ser no sábado, começa às 8 horas da manhã e vai até às 20 horas o primeiro turno. O segundo turno de policiamento das 20 horas até às 8 horas do domingo, que vai ser o policiamento. No domingo não tem policiamento nas escolas. Então, domingo, a escala das inspetorias vai ser feita para possibilitar o policial votar. Né? Então, é aquela escala que trabalha meio período, depois a outra equipe assume o outro meio período. Das 6 às 18, das 7 às 19 ou das 8 às 20. Cada chefe de unidade vai ver a sua necessidade operacional e fazer a divisão que possibilite todo o efetivo fazer a votação, né? As folgas elas não estão canceladas, elas estão suspensas. Por quê? Porque precisa do efetivo. Contudo, eles não cancelaram por quê? Porque o chefe da unidade pode, de repente, ter uma necessidade especial de alguém que tem que folgar, conseguir colocar na folga, se ele tiver outra pessoa para suprir, ele consegue fazer isso. Então, não é o comando que vai cancelar, o chefe da unidade que vai gerenciar essa questão da folga. Como no domingo não haverá... Eu acho até que vai ser tranquilo, né, Marcelo? Eu acredito que no domingo, porque sim. Polícia malandra não pede folga em dia de eleição, né? Isso. O risco de você ter a sua folga negada é de 99,99%, né? Então, e como que vai ser o efetivo do sábado? Jornada extra. Então, aquele efetivo que trabalha na sexta-feira, ele vai trabalhar na sexta-feira às 12 horas dele normal. No sábado, ele vai trabalhar mais 12 horas como jornada extra. Como que funciona? Vai ser escalado ou das 8 às 20 ou das 20 às 8
E, uma vez escalado, vai entrar no banco de horas dele 18 horas, não 12, 18 horas, porque é jornada extra, então ela é computada com 1,5, né? Todos os chefes estão cientes disso. Tá? Não tem dúvida quanto a isso, né? Não tem negócio de, eu vou lançar 12, vou lançar 6, 18 horas que serão lançadas no banco de horas, né? E a partir de domingo, rotina normal de trabalho do plantonista de sexta-feira que já trabalhou até na jornada extra no sábado, né? Essa era a grande preocupação, né? Que é a questão de como que vai ser ajustada essa jornada, se vai realmente ter policiamento sozinho, né? E a gente já tem um compromisso do comando que nenhum guarda vai trabalhar policiando sozinho, tem que demandar lá o encarregado de plantão dele, para o encarregado de plantão dele demandar a SOP, para a SOP providenciar lá, porque tem efetivo para cobrir eventuais faltas, né? Então, operacionalmente, embora tenha criado toda uma celeuma em redes sociais e tal, a gente acredita que não vai ter muito problema, né, operacionalmente. Sim. Obviamente que, assim, a cidade inteira é grande, o efetivo muito grande empenhado, vai surgir alguma coisa ou outra, mas isso aí Aparentemente, o planejamento tá para esses problemas pontuais serem ajustados rapidamente. Isso, né? E o comandante Camargo vai estar de serviço, né? Sim. O comandante Camargo vai estar de serviço, acho que na sala de situação, justamente para poder monitorar e já resolver os probleminhas pontuais. Aliás, Vilar, tem que deixar claro aqui que haverá lanche, tá? Os lanches serão retirados na unidade de lotação, cada unidade de lotação vai fazer a distribuição do seu lanche, até mesmo porque, uma vez policiando a escola, o guarda não vai poder sair lá da escola para ir se alimentar, então ele vai ter que levar o lanche dele, fazer a alimentação dele lá, porque é uma responsabilidade com o TRE, né, então, para evitar problema. Mas é isso, se tiver problema também, a diretoria do Sindiguarda, você tem o telefone dos diretores, né, tem o telefone do meu, o Vilar, o Evandro, o Rafael e tal, né? Dá uma ligadinha, manda um WhatsApp e tal. O que for possível, a gente já vai entrar em contato direto com o comandante Camargo, ver se ele consegue ajudar, ver se ele consegue resolver e tal. E vamos trabalhar. A diretoria do Sindiguardas também, obviamente, vai estar no QRV nesse final de semana, telefone ligado, né? Todo mundo com o telefone ligado. Sim. Precisando, a gente vai atender, né, Vilar? Exatamente. Fora da questão operacional, Vilar, a gente precisa falar de política porque nós somos seres políticos, né? Nós acabamos de falar do orçamento. O orçamento é feito por quê? Pelo executivo que constrói a peça e a Câmara Municipal, com os vereadores, que vão aprovar a lei ali, né? Sim. E depois sancionada pelo prefeito, né? E a gente comprovou aqui, Márcio, que o tempo vem passando, né? E o nosso orçamento, que poderia ser muito melhor, não ocorre. Você tem que fazer uma análise, se você olhar, por exemplo, alguns debates em que algumas emissoras de televisão colocaram assim como sendo uma coisa impossível dobrar o efetivo da guarda. Uhum. Nossa, mas vai custar tanto dobrar o efetivo da guarda. Quando a gente compara com outros orçamentos, que a gente fazia aqueles blocos aqui de comparação, nós vimos que é possível, né? Se você pegar, por exemplo, o gasto que o Estado do Paraná tem com justiça, ou seja, juízes, promotores e defensoria pública, é uma fábula. Uhum. No entanto, né, eu tô falando isso, Marcelo, porque às vezes algumas pessoas falam, não, mas Vilar, lá eles têm um gasto assim, mas aqui a gente tem gasto maior, por exemplo, com assistência social, que realmente o gasto da cidade com assistência social é gigantesco, é enorme. A gente é uma cidade muito grande, tem muito dinheiro, tem muita gente, e obviamente tem muito problema também, né? Mas o estado do Paraná tem esse problema que é grande. O estado do Paraná tem uma malha rodoviária extensa. Então tem que ter conserto na malha rodoviária. E o dinheiro sai do orçamento. Se o orçamento deles lá é muito menor do que o nosso, é quase a metade do nosso orçamento, mas ainda eles conseguem ter 15 mil policiais militares e ganhando mais do que nós aqui, tanto inicialmente como final, tem alguma coisa que não tá batendo. Sim. Alguma coisa não tá batendo. No mínimo a prioridade, né? Não tá batendo. Né? Então, isso nós estamos falando de filosofia de governo. Né? Eu volto a dizer de novo. Todos os investimentos que foram feitos na Guarda, nós agradecemos. Mas nós, como policiais da Guarda Civil Metropolitana, nós temos que olhar. Por quê? Esses ataques, por exemplo, quando um repórter fala assim, mas olha, o custo para treinar o guarda com 556 é tanto. Alguém foi lá e falou para ele quanto é que custa a munição de 556 sem o desconto lá de IPI e ICMS, que a Polícia Militar tem o desconto,
Sim. de IPI e ICMS, né? A Polícia Civil tem e as guardas não. Há uma pressão em cima das guardas. Então, se nós, guardas, não entendermos isso na hora de votar, nós vamos nos lamuriar por mais 4 anos. E olha que nós vamos ter no meio do caminho aí, nós vamos ter um problema sério, que são as aposentadorias. Sim. Então, ou seja, se nós estamos falando aqui que os números estão indicando que a política de segurança urbana do município de São Paulo não tem a guarda como uma prioridade dela, porque outros órgãos estão levando a prioridade. Quando você olha a evolução do orçamento, não é a guarda que está evoluindo, a guarda está evoluindo. Apesar de ter aumentado o efetivo, apesar de ter aumentado o salário, quando você olha os números, eles dizem o contrário, que outro órgão é que está tendo uma evolução exponencial. Né? A política de monitoramento está assim, entre aspas, drenando um aumento que poderia ser de efetivo e de melhora salarial para os guardas. Isso. Né? Se as setas, né, Vilar, se as setas estivessem apontando na mesma direção, os investimentos na guarda seriam muito maiores. Muito maiores, né? E assim, gente, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Eu sei que tem colega que fala assim, o sindicato é de esquerda, o sindicato é de direita, o sindicato é extremista, o sindicato é aquilo. O sindicato é da categoria, meu amigo. Exatamente. O sindicato é da categoria. O sindicato não é meu, não é do Vilar, não é de diretor nenhum. O sindicato é da categoria. E o sindicato é o que a categoria é. O que nós somos? Guardas civis e nós somos sangue azuis marinhos, né? Exatamente. É isso. Então, se o político de direita favorece, é esse político que a gente quer perto da gente. Se o político de esquerda favorece, é esse político que a gente quer perto da gente. O sindicato, enquanto entidade política, ele conversa com todos. Tem que conversar com todos. Sim. Porque no governo federal, a gente tem um partido de esquerda. No governo estadual, a gente tem um partido de direita. No governo municipal, a gente tem um partido de centro. Exatamente. Né? Tem que conversar com todos. Não dá pra falar assim, eu não vou conversar com esse. De repente, o que você não quer conversar é o camarada que tá com dinheiro. Exato. Né? Ou que vai te dar aposentadoria. Né? Então tem que conversar com todos. Conversar não significa apoiar, não significa eu tô contigo. Não. Conversar é pleitear aquilo que a gente tem interesse enquanto trabalhador. Até porque a gente precisa ouvir para poder cobrar. Exatamente. Olha, você falou isso. Você vai executar quando? Né? Porque se a pessoa não fala, eu vou cobrar o quê? Eu falei, não falei nada. Eu prometi alguma coisa para você? Não. Eu falei, então, meu amigo, um abraço. E a partir do momento que o camarada vence a eleição e ele é patrão, ele é patrão. Exatamente. Pode ser direita, pode ser esquerda, patrão é patrão. Exatamente. Vamos cobrar. Então não tem companheirismo, bater no ombro. Patrão é patrão e ele vai ser tratado como patrão. Não é desrespeitoso. Não. É tratar com respeito, mas cobrar aquilo que ele precisa nos dar. É um comportamento republicano. Sim. Né? Aliás, o maior... O ápice da democracia são as eleições. Né? É quando a gente ali realmente externa a nossa opinião e fala assim, eu quero isso, mesmo que eu perca. Eu quero isso, né? Sim. Mesmo que o meu candidato não seja eleito e tal, mas a minha vontade eu tô exprimindo e ninguém pode me coagir sobre ela. Exatamente. Né? Pode me convencer. Pode me convencer e falar assim, eu sou o melhor candidato para você e tal. E aí cabe a você, policial, analisar. Quem que é o melhor candidato que você entende que pode fazer o melhor serviço? E, gente, pelo amor de Deus, a fala não necessariamente reflete a intenção. Sim. Né? Então, a pessoa vende uma ilusão, né? Um sofismo, uma coisa bonita que você acredita e tal. E, meu amigo, na hora de retribuir com o seu voto, pode te decepcionar. Você tem que pesquisar para saber o seguinte, passado, fez, não fez, né? Então. E assim, eu vou aproveitar aqui para encerrar minha parte, Marcelo, que é a questão de vereadores. Importantíssimo, porque veja bem, como as guardas viraram a bola da vez nos telejornais, né, na mídia, nós somos atacados. Nós viramos vidraça, então nós vamos tomar pedrada mesmo, é normal, né? Para nos proteger, nós precisamos ter os nossos representantes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas dos estados e no Congresso Nacional, lá na Câmara Federal. Mas isso tem que ser um processo. Não dá para achar que é o pó do pirlim-pim-pim, que amanhã vai ter um guarda lá que vai resolver. Não, um guarda não, né?
um Sassamutema. Porque algumas pessoas querem um salvador da pátria e não uma construção política. E tem que haver a construção política. Sim. Justamente para o cara chegar lá consolidado, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Jones Moura. Porque ele consolidou o trabalho político dele na cidade dele para poder chegar em Brasília e ter, né, saber o caminho a ser trilhado, ter respaldo do partido dele para poder defender a nossa categoria, né? Então, quando você for votar no domingo, pense muito nisso. Pense demasiadamente nisso. Porque disso vai resultar o que vai acontecer conosco daqui 2 anos e meio. Sim. Porque daqui 2 anos e meio nós podemos ter uma quantidade de aposentadoria imensa. E aí como é que fica? Se não tiver investimento. E a gente já tem experiência. Só mais um lembrete. A verba para a construção de academia não está aqui no orçamento. Então tem o puxadinho lá da Ariston de Azevedo, que é um puxadinho. Sim. Algumas pessoas podem não gostar do que eu vou falar aqui, mas é um puxadinho. Ele nos serviu, beleza, mas é um puxadinho. Não é uma academia à altura da cidade de São Paulo. Né? Que nós vamos ter lá uma academia com espaço para formar 1000 guardas e também requalificar o efetivo com qualidade. Então, assim, isso não está na peça orçamentária. Porque nós falamos aqui, precisaria de uns 60 milhões de reais, mais ou menos, para construir alguma coisa parecida com o céu. Isso, uma estrutura. Isso não está na peça orçamentária. Então, pense nisso, porque essa discussão vai nos impactar nos próximos 4 anos, no mínimo, né? Sim. No mínimo nos próximos 4 anos, Marcelo. E não podemos dizer que somos inexperientes, porque a gente, assim, trabalha política desde sempre. Sim. Né? Então, agora com redes sociais, o debate é mais amplo, né? Aliás, desde a época do Orkut já vem com um debate bom político, né? A informação chega fácil na ponta da linha, né? Dá para discutir política. Então, a gente já tem experiência, a gente já conhece, a gente já sabe, assim, pelo menos o caminho que a gente quer, o que a gente deseja, né, de política, né? E, por fim, o sindicato, a entidade, a pessoa jurídica, o Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, por lei, ele é proibido de apoiar qualquer candidato. Com certeza. Então, a lei eleitoral não permite a entidade apoiar qualquer candidato. Contudo, a entidade é formada de pessoas. Sim. São 30 diretores. Cada diretor tem sua liberdade política. Cada diretor, aqui não tem ideologia, você vai ser isso, você... Não tem nada disso. Cada diretor tem sua liberdade política. O Vilar tem um candidato, quem tem as redes sociais do Vilar sabe que ele está acompanhando, apoiando um candidato, assim como todos os outros diretores, tá? Se é certo ou se é errado, é fórum íntimo dele. Sim. Fórum íntimo do Vilar, fórum íntimo meu, fórum íntimo de qualquer diretor. Eu mesmo nunca falei para diretor nenhum, você vai apoiar ou vai deixar de apoiar, porque liberdade não se tira. Exatamente. Ainda mais trabalhador tirando liberdade de trabalhador, né? É por isso que onde eu vou, Márcio, eu sempre digo, essa diretoria que está aqui, essa diretoria que está nesse momento, Sindicato de Guardas, é a melhor diretoria de todos os tempos. Então, Eu sempre falo isso, Márcio. porque a gente não vai cercear ninguém aqui, entendeu? Então, se o colega decidiu apoiar A, se o colega decidiu apoiar B, se o colega decidiu apoiar C, nós vamos respeitar a decisão do colega. Sim. E a entidade continuar sendo uma entidade política, Exatamente. mas sem apoiar ninguém, porque a lei... Apartidária. Exatamente, a partidária. Agora, enquanto entidade, essa soma dessas 30 vontades só defendem um interesse, o do Guarda Civil Metropolitana Trabalhador. Esse é o nosso isso. partido. Exatamente. É aqui, ó, meu amigo, ó. PEC 57 já, é sangue azul marinho, é isso que o interesse nosso é o seu interesse de que tá aí na ponta. Isso aí.